O Botafogo começou em 2014 de uma maneira que não começava há muito tempo. Classificado para a Libertadores, o time não jogava desde 1996 e com muitas esperanças. Mas em janeiro as más notícias já começaram a se acumular e deram um pouco da noção do que seria o ano do clube. Seedorf se aposentou e virou técnico do Milan. O Rafael Marques, que era um dos principais jogadores do time no ano passado, foi negociado com o futebol chinês. O técnico Oswaldo de Oliveira, ainda em dezembro, já saiu e eles contrataram o Eduardo Húngaro, um técnico completamente inexperiente para o lugar. E nisso a torcida já começou a ficar desconfiada. Na Libertadores o time até começou bem, teve um jogo, pode até se dizer, histórico, com aquela goleada de 4-0 sobre o Deportivo Quito no Maracanã, com a torcida lotando o estádio de uma maneira que não fazia há muito tempo, apoiando o tempo todo. Na fase de grupos chegou até a possibilidade de se classificar com antecedência, mas na semana de um jogo decisivo os jogadores decidiram fazer uma greve já reclamando de salários, coisa que já vinha acontecendo nas temporadas anteriores. E isso foi talvez o ponto que fez o time cair na Libertadores. O time perdeu em casa e depois foi goleado pelo São Lourenço fora e acabou sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores. Além da eliminação na Libertadores, o que pesou para a saída do Eduardo Húngaro foi a péssima campanha também no Campeonato Carioca. Ele priorizou a Libertadores e colocou um time reserva na maioria dos jogos na competição. Isso acabou levando o Botafogo a ter a pior campanha da história do clube no Carioca, com derrotas para equipes de menor expressão do interior do estado. E isso também pesou para a saída do técnico, que foi substituído por Wagner Mancini para o Brasileiro. No Brasileiro, o time começou com algumas mudanças em relação àquele time que tinha disputado a Libertadores. E o Wagner Mancini, na verdade, teve que pegar um time com muitos problemas, além de muitos salários atrasados, insatisfação de jogadores, jogadores lesionados e mudanças na comissão técnica. E com a ausência da presidência e da diretoria, que pouco contribuía na relação entre os jogadores e clube, ele passou a ser praticamente um psicólogo do time. O trabalho no campo era praticamente secundário, ele tinha que apagar muitos incêndios lá dentro para tentar fazer o time andar dentro de campo. Até andou durante um tempo, mas a partir de determinado momento no campeonato, principalmente depois da Copa do Mundo, a coisa degringolou e foi derrota atrás de derrota, até chegar na situação do rebaixamento para a Série B. Os jogadores estavam insatisfeitos, o time, os dirigentes, o primeiro dirigente, o Sidney Loureiro, saiu por causa desse desgaste, porque ele prometia que ia pagar os jogadores e acabava não pagando, e acabou gerando um desgaste enorme no elenco, acabou saindo por causa disso. O Gotardo tentou para fazer esse meio de campo, mas também teve o mesmo problema, que ele não tinha dinheiro como ele ia prometer. Acabou, isso foi determinante para a queda do Botafogo. O elenco, apesar de em nenhum momento ter deixado de correr dentro de campo, ter deixado de mostrar raça e outras coisas, o elenco acabou perdendo a parte psicológica e mesmo com algumas tentativas desastradas, o time acabou sucumbindo e foi para a segunda divisão. No fim do ano, né, o time já quase com o pé na segunda divisão, o Botafogo teve eleição para saber quem seria o substituto do Maurício Assunção, que ficou 6 anos à frente do clube. E no início teve até uma gestão boa, mas no último ano fez com que ele, agora, a partir da eleição, seja considerado talvez o pior presidente da história do clube. Agora o Carlos Eduardo Pereira ganhou, mas ele, desde que ele assumiu no fim de novembro até agora, ele ainda não teve muita condição de trabalhar. Por isso que no momento o time, a diretoria não tem focado tanto em contratações. Só anunciou o René Simões, por exemplo, como técnico. E jogadores foram 20 que saíram.